Bom dia, igreja. Esse é um momento que as crianças esperam bastante. A contação de histórias, né? Aí acho que eu vou beber uma água. Peraí, esqueci que é cenográfico. Gente, cadê a Lili? Eu tô nervosa, eu tava com a Lili ainda há pouco. Ela falou, peraí, Josi, eu já volto. E não voltou. Crianças, vocês viram a tia Lili? Ai, meu, deixa eu ver, deixa eu procurar com o meu microfone aqui. Com o meu microfone não, é binóculo. Essa música, estranho, né? Não, a gente não combinou isso, não. Bom, igreja, a minha amiga, eu não sei o que aconteceu. A Lili não é disso, me deixar sozinha assim. Vou começar sem a Lili, a gente vai fazer... Onde que você estava? Você Cheguei, me deixou... amiga. É porque eu estava treinando, né? Afinal de contas, a gente vai contar uma história. Me preparei, coloquei meu figurino de espiã. Por falar em figurino, que figurino é esse, amiga? Lili, eu que te pergunto. Que figurino é esse? Ué, gente, de espiã, a gente não vai contar uma história que fala sobre espias. Então, vim preparada. Lili, a gente vai contar a história de 2 exploradores. E Por isso que eu tô assim, vestida de exploradora. gente, então eu errei figurino. Que confusão que eu fiz, Josi. O que tá acontecendo Será que contigo? foi corretor do celular na nossa conversa? Gente, que confusão. Peraí, só um minuto. Peraí, Lili. Gente, rapidinho. Lili, Não, peraí. a gente tem que Já contar volto, uma rapidinho. história. Peraí. A Lili ficou nervosa de ficar aqui sozinha e ela me deixa assim, tendo que enrolar. Como é que era a história de Miriam? Vamos esperar, né, igreja? Desculpa, tá? A Lili não é assim. Eu não sei o que aconteceu. Acho que ela ficou muito nervosa. Ela me deixa nervosa também. A gente estava assim o tempo todo. Mas é Deus no controle. Cadê a Lili? E aí? Vocês estão animados com a história que a gente vai contar? Vocês estão? Quem já ouviu falar aqui de Josué e Caleb, levanta a mão. Ah, então vai ser bom, né? E quem não conhece ainda vai conhecer, né, igreja? É uma história muito importante. Tcharam! Agora sim! Ó, Isso aí. agora sim, gente. Consertei tudo. Acho que tá bom, né? Agora tá. Tô com figurino de exploradora. Agora vamos embora, amiga, que a gente ainda tem que encontrar o nosso baú de histórias. Vambora? Sim, afinal de contas, a gente veio para contar a história, né? Exatamente. Então vamos lá. Aqui, amiga. Achei. Olha, nossa história. A história que a gente vai contar está no livro mais precioso que existe, a Bíblia. E a nossa história é Caminhando com Josué e Caleb. Eles caminhavam no deserto, marchando em direção a uma promessa. Um povo com o coração cheio de expectativas de uma espera de anos. Por várias gerações, as histórias foram compartilhadas. Histórias de uma terra abençoada, próspera, a herança prometida, da qual o povo ficou afastado por tanto tempo. Ah, isso mesmo. Quem lembra, gente? É a história daquele povo que caminhou no deserto durante muito tempo. Ah, e eles tinham como líder
Moisés, vocês lembram, crianças, da história de Moisés? Eu lembro. Ele foi criado pela filha do faraó do Egito, como um príncipe. Só que quando ele cresceu, ele ficou muito triste, porque ele percebeu que o seu povo era escravo no Egito. E ele não queria isso para o seu povo. Então Deus colocou no coração dele o desejo de liderar aquele povo e caminhar para sair daquele lugar como escravo e chegarem na terra prometida, uma terra que Deus tinha separado para eles. Isso. Aquela geração que marchava já viveu prisioneira, viveu sem nação, mas guardou por anos sua identidade. Um povo pertencente ao Senhor da promessa, ao Senhor cuja palavra não muda, não volta atrás, não deixa de se cumprir. Eis que essa marcha conduz seus corações aquecidos, firmados nessa promessa, daquele que já a cumprira com a libertação. O povo escravo agora está livre, liberto do jugo e opressão, livres para glorificar ao seu Salvador. Isso mesmo. Lá no deserto, tia Josi, aquele povo passou por tantas coisas, mas eles passaram por tantas aventuras, eles receberam os 10 mandamentos, feitos em pedra, que Deus mandou para eles. Verdade. Eles recebiam lá no deserto, gente, não sei se vocês vão acreditar, um alimento que caía do céu. Caía do céu, gente, o alimento para eles. E esse alimento era o maná. Deus enviava para o povo não morrer de fome. Lá no deserto, faz muito calor, não faz? Deus colocava todo dia uma nuvem que protegesse o seu povo do sol e do calor. E à noite, tia Josi, sabe o que Deus mandava? O que, tia Lili? Uma coluna de fogo. Que bênção! Para aquecer do frio e para iluminar o acampamento deles. Deus não deixava faltar nada para aquele povo enquanto eles estavam caminhando no deserto. Ai, que bênção! E eis que a marcha os coloca frente à terra da promessa, ainda que conhecida, precisa ser explorada. Porém, foram eles escolhidos, 12 homens de posição, líderes de suas tribos. Tinham respeito à sua palavra, valia muito diante de sua descendência. Exploradores a quem se confiou a missão de buscar as evidências da promessa, buscar e levar ao povo as mostras de uma palavra que nunca falha. Foram eles escolhidos como testemunhas para ratificar a palavra que já estava confirmada em cada coração. Os exploradores saíram com a missão de trazer amostras de terra, verificar a sociedade e sua cultura, de confirmar ao povo a boa nova anunciada, tia Lili. Ah, então eu sabia. Além de exploradores, eles eram também espias. Ah, eu sabia que eu não estava fazendo tanta confusão assim, gente. Com isso. Porque Deus falou para Moisés escolher 12 homens para eles irem lá, ó, espiar aquela terra antes deles entrarem. Por quê? Eles tinham que saber como que era o povo, como que eram as cidades, se tinha gigantes, se tinha muitos perigos, se tinha uma terra boa para plantar e colher. Ah, eu sabia, Josi. Eu não estava tão enganada assim. Tá certo, tá certo. Depois de tantos prenúncios testemunhados, desde a saída de terras estranhas, receberam a missão de buscar as últimas evidências da promessa se cumprindo. Eram 12 exploradores, espias da nova terra, 12 com a mesma missão, 12 com a mesma esperança, 12 com o mesmo prestígio. E aí, aqueles 12 homens seguiram e foram observar aquela terra. Lá, eles viram que os muros eram muito altos, ou seja,
Ia ser muito difícil entrar naquelas terras. Pra gente também. Né? Imagina. Sabe o que eles viram também? Que lá tinha muitos gigantes, gente. E eles começaram a ficar com muito medo, muito, mas muito medo. E falaram assim, meu Deus, como que a gente vai invadir essas terras com esses muros altos, esse montão de gigantes? Ah, isso não vai dar certo não. Mas eles se lembraram que eles tinham que ver também se a terra dava bons frutos. Isso aí, eles viram que sim, aquela terra dava muitos frutos. Para vocês terem ideia, um cacho de uva daquela terra, crianças, era tão grande, mas tão grande, tão pesado, que precisava de 2 homens para carregar. Gente, eu ia gostar de experimentar uma uva desse cacho. Ah, eu também. E aí eles também pegaram romãs, pegaram figos, colocaram numa cesta e levaram para mostrar para Moisés e para o povo, que ficaram lá esperando. Tia Lili, só uma parte aqui na nossa história. Eles ficaram com medo dos gigantes? Ficaram com muito medo, gente. Até eu ficaria, né? Ah, mas eles precisavam conversar com a tia Paulinha, né? Que a tia Paulinha é pequenininha, mas ela não tem medo de gigante, não. Ela não tem medo não, gente. Ela enfrenta qualquer gigante. Verdade, mas vamos voltar. A Paulinha é muito corajosa. Vamos voltar nessa história, né? Porém, só 2 com a mesma visão. Só 2 com o olhar da promessa no coração. Só eles, Josué e Calebe, marchavam convictos do que iam encontrar. Só Josué, só Calebe olharam para a terra com os princípios da fé, tia Lili. Tia Josi, então só eles tinham fé só que eles. Mesmo com todas essas dificuldades, eles iam conseguir entrar naquelas terras? Exatamente. Só 2 tinham a fé que está lá em Hebreus 11. Vou ler um pedacinho para vocês. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Foi pela fé que as pessoas do passado conseguiram a aprovação de Deus. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Essa fé, a verdadeira fé em que Deus, com uma única palavra, haja, criou o universo inteiro e tão complexo que ainda hoje surpreende a ciência, tia Lili. É assim mesmo, ninguém explica, né, tia Josi? Exatamente. A fé que conduz homens e mulheres através dos tempos, seguindo um livro que é a sua conduta de vida. Que tendo séculos de existência, sempre se mostra atual. A fé de Calebe e Josué, que tornava possível entrar na terra e tomar posse da promessa. Exatamente. Eles sabiam que lá naquela terra, eles iam ter bons frutos e que se Deus tinha mandado eles para lá, Deus estaria com eles o tempo todo e eles não precisavam temer. Eles tinham fé que aquela era a terra que Deus tinha separado para eles. Exatamente. Então, tia Lili, a fé dos 2 contra todas as evidências de 10. 10 exploradores renomados, estimados, mas cegos do olhar do coração. Pois é, o principal eles não tinham, né, tia Josi? Pois é. Eles não tinham fé, gente. Eles só olharam a parte ruim que existia naquelas terras. Eles não olharam as bênçãos que Deus tinha separado para eles lá. Exatamente. 10 exploradores que levaram uma nação inteira de volta ao deserto, um povo inteiro a se extinguir, uma geração inteira a se perder da viva e tão aguardada promessa de uma terra que emana leite e mel, tia Lili. Olha só, gente, nós precisamos ter fé. Exatamente. Sempre. 10 exploradores que não enxergaram com a fé do coração e que perderam a oportunidade de gozar da verdadeira liberdade que iniciou lá na travessia do Mar Vermelho. Pois é, eles tiveram tanto medo, gente, que eles ficaram pensando assim, é melhor a gente voltar para o Egito. Não vamos não, não vamos não. E eles só reclamavam, gente, eles só reclamavam, foram até Moisés e ficaram reclamando.
por que Deus nos trouxe até aqui? Eu acho que Deus quer que a gente morra. Ele não quer que a gente seja abençoado. Eles duvidaram do poder de Deus. Exatamente, tia Lili. E por causa disso, somente 2 daquela geração herdaram a promessa. Somente 2, Josué e Calebe, receberam, usufruíram e viveram na terra da promessa, sob a guarda daquele que prometeu e cumpriu, Deus. Apenas Calebe, apenas Josué possuíram com os seus e firmaram suas bandeiras na terra da sua possessão. Calebe, estrangeiro como nós, herdou com Josué, do povo escolhido de Deus, a oportunidade de servir ao Senhor. Exatamente. Por causa da falta de fé daquele povo, Deus se entristeceu. E ele disse que somente Josué e Calebe poderiam entrar na terra prometida. Exatamente. Eles marcharam sempre em frente, sem olhar os obstáculos, porque creram que aquele que promete não nos abandona a nossa própria sorte, porque Ele é um Deus de bênçãos. Eu não sei quanto a vocês, só que temos uma escolha a fazer, né, tia Lili? Sim, Josi. Então, só queremos, como Josué e Calebe, Ou, como Calebe e Josué, escolher a quem servir. E nós escolhemos dizer e fazer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E sigamos nessa caminhada com Calebe e Josué.